Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de sistemas operacionais no ensino remoto emergencial 2020, o FAM. Sim, mais uma aula, 11ª aula. Falta bastante ainda, não desistam. Hoje vai ser uma aula interessante. Vamos falar um pouco sobre os mecanismos que fazem com que a paginação consiga funcionar. Vamos falar especificamente do Translation Look Aside Buffer, o TLB, né, que ele é o buffer, e sobre paginação multinível, que são técnicas que são necessárias para que a gente possa implementar paginação de uma forma que não destrua a eficiência do seu sistema. Essa aula vai ser dividida entre 3 ou 4 vídeos, ainda estou vendo aqui de acordo com a necessidade. Esse primeiro vídeo eu vou falar um pouco sobre a TLB, né? A TLB que na prática é uma cache. No segundo vídeo eu vou falar um pouco sobre como as trocas de contexto entre processos afetam a TLB. E no terceiro vídeo eu vou falar sobre técnicas que são baseadas em mudar o tamanho da tabela de tradução para assim conseguir é, ter um gasto menor de memória. E no último vídeo eu vou falar um pouco sobre paginação multinível, que é uma técnica um pouco mais avançada baseada em árvores. Na aula passada, eu expliquei para vocês alguns dos conceitos básicos por trás de como funciona a paginação para fazer tradução de endereços de memória virtual, né? Falei, olha, a gente vai pegar o nosso espaço de endereçamento do nosso processo, tanto do processo quanto da RAM, e eu vou quebrar ele em blocos de tamanho fixo, né? O espaço de endereçamento virtual é quebrado em blocos de tamanho físico, fixo, e é alocado na memória RAM em espaços do mesmo tamanho, né? Isso facilita por quê? Porque como os blocos têm todos o mesmo tamanho, eu não tenho problema de fragmentação externa. Contudo, o que acontece é, pelo fato de eu quebrar ele em blocos e esses blocos serem pequenos, eu vou fazer considerações sobre o tamanho desses blocos no próximo vídeo, mas como esses blocos, por exemplo, normalmente eles têm de 4 a 8K, um espaço de endereçamento de 4 GB, por exemplo, seu processo pode alocar até 4 GB, vai gerar muitas páginas, né? Eu não vou fazer essa conta aqui agora, mas eu fiz a conta no slide passado, então você lembra, né? Essas traduções, então, todas essas traduções aqui, elas têm que ficar em algum lugar, né? Não são 3 traduções aqui na segmentação, que aí tu poderia botar em registradores based-bound. Agora é uma porrada de tradução, então eu tenho que guardar elas em algum lugar, e esse lugar é a memória RAM, né? Ou seja, a própria tabela de traduções, ela também é guardada na memória RAM. Isso faz com que ocorra o quê? Eu tenha um gasto extra de memória por processo, né? Ou seja, todo processo vai ter que alocar essa tabela. E além disso, ele vai adicionar custo no processamento. Por quê? Porque como as próprias traduções estão na memória, agora toda vez que eu quero acessar a variável que está bem aqui. Antes de eu conseguir acessar essa variável, eu tenho que acessar a minha tabela, que também está na memória RAM, para pegar a tradução, para assim conseguir descobrir onde esse cara está na memória real e assim poder fazer fetch nele. Ou seja, eu primeiro tenho que procurar a tradução e depois eu tenho que fazer fetch. A gente teve uma pequena queda de energia aqui, mas como vocês viram, já voltou, né? Sou obrigado. São as agruras do da aula da aula em casa, né? Da infraestrutura e tudo mais. Vocês já estão acostumados, né? Isso aí, quem sabe faz ao vivo, apesar de ser gravado. Então agora eu tenho, no mínimo, um acesso extra para descobrir essa tabela aqui na memória RAM, pegar a parte da tabela correspondente para pegar essa tradução para descobrir onde esse cara tá e aí sim poder acessar ele. Ou seja, agora eu aumentei muito a complexidade do processo de tradução de endereços. Então o objetivo da aula de hoje é como a gente faz para isso ficar um pouco menos caro, para ficar um pouco mais factível. Vamos começar olhando um pouco para o Translation Look Aside Buffer, o TLB. Sozinho, o SO é hardware, é software, desculpa, SO é hardware. SO é software. Sendo software, ele tem limites
sobre o que ele pode fazer para melhorar o desempenho, porque ele não consegue fazer magia, ele é limitado por como o hardware funciona. Além disso, a gente está falando de estruturas que são usadas o tempo todo. Lembre-se, a gente está falando de cada vez que se acessa a memória RAM, certo? Então, para resolver isso, o SO ele precisa de um hardware novo, né? O SO, para resolver, o pessoal, que esse é o esquema do pessoal de arquitetura. A gente tem um problema, será que a gente consegue fazer um hardware para resolver ele? E foi o que foi feito, foi criado o Translation Look Aside Buffer, ou TLB. Ele é basicamente o quê? É um cache, né? É uma memória cache, separada apenas para tradução de endereços. Ou seja, eu vou ter cache de dados, né? Cache L1, L2, L3, e vou ter uma cache extra que ela vai guardar lá somente traduções de páginas. Então, fala, a página número tal do processo tal está no frame, né, no quadro da memória física, no endereço tal. Então, é basicamente uma cache só para isso. Para quê? Para toda vez que eu for fazer uma tradução, se ela tiver nessa cache, eu não tenho que ir na RAM, né? Ou seja, é o mesmo princípio, eu faço um acesso a menos para a memória RAM para poder ler um endereço de memória. Agora, repare uma coisa. A simples existência da TLB, ela complica já um bocado como funciona o load story, né? Como funciona o acesso à memória via no sistema de computação. Então, olha só, vamos ver aqui um algoritmo básico, assumindo ainda a página simples, né? A página que é o que? Um vetor, onde a página 0 está no índice 0 e lá tem a traduçãozinha, a página 1 está no índice 1 e assim por diante. Né? O vetor sempre é a forma mais simples de você. É a estrutura de dados mais simples para você fazer uma coisa que tem um número e ele te dá um valor, né? Então, pensar no vetor, que pode ser esparso ou não, tem seus problemas, a gente vai falar um pouco disso mais para frente. Então, olha só o algoritmo que a TLB usa. Primeira coisa, recebi um move, endereço 1000. Ah, que bom que eu deixei mais fina essa linha, né, gente? Está errado, mas então eu estou carregando o que está no endereço 1000 em EAX, né? Tem que fazer 0, EAX, mas que seja. Para fazer isso, a primeira coisa que tem que fazer é ok. Eu preciso traduzir esse 1000 para o endereço real na memória RAM de onde está o endereço virtual 1000. A primeira coisa que tem que fazer eu tenho que procurar pegar esse 1000 e descobrir a que página ele referencia, né? Lembrando, como é que eu faço isso? Eu pego o endereço, quebro ele num pedaço, os primeiros bits dizem qual é a página, os bits finais dizem o offset dentro dessa página. Né? Então eu faço essa quebra, descubro qual é a página que ele está. Ok, legal. Agora eu tenho que checar se essa tradução já está na TLB, né? Se ela já está na cache. Então vamos dizer que esse cara aqui, eu vou chutar um número, tá? Porque eu não falei de tamanho de espaço, etc. Vamos dizer que esse cara aqui está na página 3. Nem tá na página 0, que é 4K, mas não importa. Então eu vou lá checar. Será que a página 3 está na TLB? Ou seja, será que eu já vi a tradução da página 3 antes? Ela já está na cache? Se ela tiver, TLB hit. Ou seja, eu posso ir lá, pegar a tradução, que na verdade a página 3 estava na página 616. Então, se ela já está na TLB, simplesmente já pega essa tradução, né? Muda o endereço e vou logo acessar a memória RAM. O problema é, e se ela não tiver? Então agora, se ela não estiver na TLB, eu tenho que procurar na tabela de páginas para descobrir essa tradução lá, né? Então, ó, se não tiver na TLB, é o TLB miss. E agora ele vai fazer um novo acesso à RAM. Ele vai ter que, ok, tenho que achar a minha tabela de páginas e descobrir na tabela de páginas onde está a tradução da tabela 3. Seria alguma coisa tipo T do índice 3. Né? Então ele vai ter que ir lá na memória RAM procurar T do índice 3. Primeira coisa que, além de fazer isso, ele vai checar, ok, a página do índice 3, ela é válida? Né? Lembra os bits da aula passada? Ela tem uma tradução válida? Ela está presente? Ela faz todas as checagens? Ela pode ser lida? Vai fazer todas essas checagens. Se ela for acessível, legal, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa tradução aqui e vai colocar na TLB. Tá?
Então ele vai. O que ele vai fazer? Ele, em vez de simplesmente devolver o resultado, ele vai colocar o resultado na TLB e vai repetir a instrução. Aí quando repetir a instrução, ele vai voltar para cá. Né? Vai extrair de novo o número da página e vai checar na TLB. Só que agora ela vai estar lá, né? Porque eu acabei de colocar. Aí a gente teve um TLB hit e ele pode continuar. Certo? Esse é o processo. Ah, por que ele faz de repetir a instrução? Porque é um sistema multiprocessado. Nesse tempo aqui, o teu processo está bloqueado, pode entrar outro cara. Ixi, não pensem muito sobre isso por enquanto, mas muita coisa pode acontecer. Certo? Então esse é o básico do que acontece agora que eu tenho a TLB. Né? O objetivo é maximizar esse cara e minimizar esse cara aqui. A TLB é uma cache, né? E como qualquer cache, eu espero muito que vocês tenham visto cache em arquitetura de computadores ou acho que é organização, não tenho certeza. Acho que é. As duas matérias, as duas disciplinas elas se misturam na minha cabeça, né? Se você é de engenharia de software, espero que você tenha visto também, né? Às vezes as ementas não são exatamente iguais. Então, qual é a ideia de uma cache? É que é uma memória pequena onde eu guardo os dados quentes, né? Os dados que eu estou usando nesse momento. E quanto mais eu acessar esses dados, menos eu tenho que ir na RAM. Então, como a cache é muito mais rápida, é melhor usar ela, né? Do que usar a RAM. Então, é importante que a política de colocar a gente na cache seja a melhor possível para minimizar os erros, né? E como eu faço para minimizar os erros no caso da TLB? Usando os mesmos princípios que vocês já viram, eu espero, nas aulas passadas, que é os conceitos de localidade. Localidade. No caso, a TLB vai ter os mesmos conceitos de localidade da cache de dados. Localidade espacial e localidade temporal. Então, vou dar um exemplo aqui para facilitar a vida de vocês. Então, olha só, aqui eu tenho um exemplo. Isso aqui é um espaço de endereçamento de 8 bits, né? Eu tenho 2 a 8, né? Sendo que eu tenho 16 offsets na página. A página tem tamanho 4 bytes, né? Ó, 16 bytes, desculpa. 4 ints, né? Ela tem 16 bytes e eu tenho 16 páginas. Certo? Tá aí tudo bem? Então, ó, cada página tem 16 bytes e eu tenho 16 páginas. Tá? Aí dá 256 bytes. Eu vou ter esse vetor aqui, né? Isso aqui são os índices das páginas. Em algum lugar eu vou ter as traduções. Então vamos pensar que nesse espaço super pequeno, eu tenho um vetor A, aqui ó, que tem 10 inteiros de 4 bytes. Então, ó, se o inteiro tem 4 bytes, cabem 4 inteiros numa página dessa, não é verdade? Então olha só que interessante. O vetor A, ele começa aqui da posição do endereço virtual 100, né? Então, quando eu for acessar o primeiro elemento, ele vai estar aqui na página virtual 6, né? Então, por que eu vou pegar 100? 100 binário é 64, mais aqui é 0, né? 64, 32 dá 96. 16, 8, 4, 2, 1. É isso? Isso aqui é 100, né? É? 64, 96. É. Tá? Então, ó, esse daqui é o endereço 100, né? Eu sei que se eu pegar isso aqui e quebrar no meio, esse cara vai dizer qual é a página que eu quero, e esse cara vai me dizer o endereço dentro dessa página, né? Olha só que bonito que funciona, né? Então, ó, isso aqui é 2, 4, é a página 6, né? No endereço 4. Então, ó, tá aqui o endereço 4 da página 6, é onde está o endereço 100. Então, vamos olhar o funcionamento desse pequeno for aqui, tá? Nesse for, vamos ignorar por enquanto o acesso ao i e o acesso ao coma. Vamos olhar só o acesso a A. Tá? Então, com relação ao acesso a A, primeira vez que eu estou acessando ele, o vetor acabou de ser criado. Então, quando eu for acessar esse cara bem aqui,
o primeiro acesso de uma cache tradicionalmente é miss, né? Porque como eu nunca acessei, ele nunca foi colocado na cache. Então, primeira vez que eu acessar esse cara, A do índice 0, vai dar um TLB miss. Por quê? Porque a página 6 não vai estar na TLB ainda. Aí o que ele vai fazer? Eu vou fazer aqui, a TLB. Então agora ele botou a página 6 na TLB. Eu vou contar aqui quantos miss foram. No quadro isso é tão gostoso de fazer, gente. Puta merda. Miss. E aqui tem o hit. Então, ó, o primeiro acesso é o hit, é o miss, né? Que é aquele. É o famoso miss de cold start. Por quê? Porque a gente começou, não tinha o cara. Agora, quando eu continuar esse for aqui, quando ele for A do índice 1, onde está A do índice 1? Tá bem aqui, né? Na página 6. E a página 6 já está na TLB. Então, quando ele acessar o A do índice 1, ele vai dar hit, né? Quando ele for acessar A do índice 2, A do índice 2 também está na página. E ele vai dar hit. Quando ele acessar A do índice 3, A do índice 3 já está na página 7. Então, ele não está na TLB, é miss. Ele vai adicionar 7 aqui. Quando ele for acessar o A do índice 4, agora a página 7 já está. Então, é hit. Quando ele for acessar A do índice 5, também é hit. Quando ele for acessar A do índice 6, também é hit. E quando ele for acessar A do índice 7, é miss, porque a página 8 não está na TLB. E aí ele adiciona a página 8 na TLB. Acessa A do índice 8 é hit. Acessa A do índice 9 é hit. Então reparem, para ler esse vetor de 10 posições nesse espaço super pequeno, a nossa TLB teve 3 miss. Por quê? Porque primeira vez que carregou a página 6, primeira vez que carregou a página 7, primeira vez que carregou a página 8. Mas em compensação teve 7 hits. O que significa 7 hits? Foram 7 vezes que ele deixou de acessar a RAM para pegar a tradução. Ele pegou, em vez de pegar 10 vezes a tradução, ele está pegando só 7. Por quê? Porque depois que ele pega a primeira, nas subsequentes na mesma página, ele não precisa pegar a tradução de novo. Isso daqui dá um hit rate de 70%, né? Ou seja, está acertando 70% dos acessos nesse caso aqui. Por que houve essa taxa de acerto? Isso daqui é por causa do princípio de localidade espacial. O que é o princípio da localidade espacial? Quando eu acesso uma variável, tem uma boa chance de eu vou acessar uma outra variável com endereço próximo dela, né? Isso acontece como? Isso acontece com vetores, né? Quando você está acessando o vetor, você tem uma chance real de acessar o próximo índice, né? Então, geralmente você vai fazer for, né? Você vai acessar os elementos de um vetor, você vai fazer ele um por um. E na memória virtual, o que acontece é, os vetores eles são espaços de memória contíguos, né? São um do lado do outro. Então, na prática, os endereços são próximos, né? Aqui o A do índice 0 é do lado do A do índice 1, do lado do índice 2. Então, quando ele carrega essa página inteira, né? A tradução, significa que quando eu pego um, ele já pega a tradução de todo mundo que está na mesma página que ele. Isso é localidade espacial. Tem também o caso da localidade temporal, que é, por exemplo, o I. Vamos dizer que o I estava aqui. Ele só tem que pegar a tradução do I uma vez. Né? Na próxima vez, se o I ainda estiver na TLB, ele não precisa pegar a tradução do I de novo. A cada pulo dele nesse fora aqui. Aí uma coisa interessante sobre a localidade espacial é que o tamanho da página afeta a localidade espacial. Por quê? Porque quanto maior a página, mais caras próximos eu tô pegando a tradução de uma vez. Né? Se essa página aqui cabe em 4 caras. Se coubessem 10 inteiros nessa daqui, era capaz de eu só dar um hit, um miss. Né? E o resto tudo ser hit. Outra coisa interessante, se logo aqui embaixo eu tiver um outro for que acesse esse mesmo vetor, pode ser que eu tenha hit rate de 100% nesse for. Por quê? Porque ele já vai estar na TLB. Esse daí também é o conceito de localidade temporal, que é uma variável que eu estou acessando, tem uma chance boa de ser acessada de novo. Esses conceitos são muito importantes mesmo,
tá, de localidade espacial e temporal, eles afetam muito o funcionamento do sistema de computação. Para dar um exemplo para vocês, então, ó, eu tenho esse cara aqui. Quem é ele? É um programa simples que ele aloca uma matriz e bota o elemento 1 em cada posição da matriz. Só isso. Ó, tem um panic aqui que é caso a alocação der errado, né? Porque ele está alocando a matriz, eu passo o tamanho da matriz por parâmetro, né? Então, ó, o importante é isso aqui. O que ele está fazendo? Ele está indo elemento por elemento da matriz e colocando um. Colocar um é interessante porque isso não é um read, é uma história, né? Então a cache de dados não mexe nisso aqui, certo? Então, ó, vou rodar esse cara. Se eu rodar com 10, ele é rápido. Se eu rodar com 100, tá indo rápido. Ó, 10 mil já começa a demorar, 100 mil já começa a ficar lento, porque é 100 mil por 100 mil, né? Meio lento demais até. Deixa eu... 10 mil. Então vamos dar uma olhada aqui. Quanto tempo ele demora para rodar? 438, 0,4 segundos, né? Em tempo real. Por quê? Porque ele está usando bastante localidade temporal, espacial, nisso aqui, ó. Por quê? Porque toda vez que ele carrega na TLB o endereço de um elemento do vetor, ele carrega uma porrada de gente que está aqui do lado, né? Agora eu vou mostrar o impacto do MIS nesse programa. O que eu fiz aqui? Eu inverti linha com coluna. Então agora, ao invés de ele estar acessando na mesma linha, ele vai estar acessando pulando, né? Porque vocês lembram como é que uma matriz é colocada na memória, né? A matriz nada mais é do que um vetor, que toda vez que você pula uma linha, você anda o tamanho de o número de colunas, né? Então na prática toda matriz é um vetor que tem umas gambiarras lá dentro. Aqui eu não estou mais acessando os elementos com localidade espacial, eu estou andando com saltos. Vamos ver a diferença que isso faz no tempo. Opa, esse foi o hit, né? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Não me assusta, gente. Essa diferença aqui é basicamente só diferença de tradução. É só TLB miss. Então, ó, pode ver, o programa ficou o quê? 4? 4 a 5 vezes mais lento, né? 4 e um pouquinho. Então, percebam, tem que saber essas coisas, porque isso é importante. Você quer minimizar sempre esses miss, sempre que puder. No próximo vídeo, eu vou falar um pouco sobre detalhes mais físicos, mais reais sobre como funciona a TLB e questão de implementação e o que acontece com trocas de contexto. Então não percam.